Sou Charles da Silva da Lotus Auto Center e a nossa dica de hoje é sobre válvula termostática eletrônica. Nós estamos habituados a trabalhar, conviver com válvula termostática mecânica no sistema de arrefecimento dos veículos. E hoje nós vamos conhecer e entender um pouquinho mais sobre a válvula termostática eletrônica. Essa aqui equipa a linha Ford, especificamente da Ford EcoSport 1.6. Mas primeiramente nós precisamos entender, independentemente se mecânica ou eletrônica, qual é a função da válvula termostática. A função da válvula termostática é de controlar a temperatura, de regular a temperatura ideal de trabalho do motor. Bom, então já entendemos que a válvula termostática ela regula a temperatura ideal de trabalho do motor. Então vamos entender especificamente como funciona essa? Então vamos lá. Primeiramente nós temos que entender que esse tipo de válvula equipa carros flex, que trabalha com combustível, álcool ou gasolina ou misto, álcool e gasolina. A unidade eletrônica, através da sonda lambda, ela identifica qual tipo de combustível o veículo está utilizando, que está equipado, se está rodando no álcool, se está rodando na gasolina ou se está misto. E essa informação é enviada para a unidade de controle eletrônico do motor, a central. E a central, ela utiliza dessas informações para trabalhar o controle dessa válvula. Por exemplo, essa válvula ela é regulada para trabalhar quando o veículo estiver rodando com álcool. Ela trabalha de forma mecanicamente. Ela tem uma cera interna que a temperatura do líquido arrefecedor, da água do radiador, vai aquecendo com o trabalho do motor, e essa cera, com essa temperatura, ela vai se expandindo. Quando o veículo está rodando com álcool, ela trabalha mecanicamente. A essa temperatura, sabemos que quando o veículo está trabalhando no álcool, a temperatura ideal de trabalho do motor ela é mais alta do que a temperatura quando está trabalhando na gasolina. Então, essa válvula já é regulada de fábrica para atuar mecanicamente quando o veículo estiver trabalhando com álcool. E ela começa a abrir através da cera a água, o líquido arrefecedor, vai aquecendo essa cera expansiva. Com esse aquecimento, essa cera vai expandindo e vai atuando mecanicamente a válvula termostática e ela se abre. Quando ela está trabalhando no álcool, ela começa a abrir por volta de 102 graus, a temperatura mais elevada do que estivesse trabalhando com a gasolina. Ela começa a trabalhar 102, 103 graus, essa cera vai expandindo e vai abrindo a válvula termostática. Isso quando o veículo está trabalhando com álcool. Ela atua mecanicamente quando o veículo está funcionando no álcool. Quando o veículo está funcionando na gasolina, a unidade de controle, ela vai fazer que forma? Nós temos aqui um resistor. É comum a gente ouvir falar de sensor lá da válvula termostática, mas não é um sensor. Isso aqui é um resistor que trabalha de que forma? Ele recebe uma alimentação positiva de 12 volts em um de seus terminais e o outro terminal ele é um negativo. Mas de que forma funciona esse negativo? É um negativo que vem lá da unidade de controle eletrônico. É um negativo pulsante. Pulsante? Sim, um negativo pulsante. Ele não chega negativo o tempo todo. Então, quando a unidade eletrônica ela identifica que o veículo está trabalhando na gasolina e a temperatura de trabalho do veículo de gasolina ela é mais baixa do que a temperatura do álcool, o veículo começa a trabalhar, o líquido arrefecedor, a água do radiador começa a aquecer e a unidade, através do sensor de temperatura, recebe essa informação e vai informar para a válvula termostática agora, de forma de sinal negativo pulsante, ele vai mandar no sinal negativo pulsante para que a resistência comece a aquecer
E a resistência aquecendo, ela aquece a cera expansiva e a cera expansiva começa a abrir mecanicamente a válvula termostática. Entendemos? Então, quando nós estamos rodando com álcool, é totalmente mecânico. A água aquece a cera expansiva vai abrir a partir de 102 a 103 graus, ela começa a abrir a válvula termostática. Quando nós estamos trabalhando na gasolina, essa cera não vai expandir com essa temperatura, ela tem que expandir, ela tem que abrir antes dessa temperatura. Como ela é regulada para começar a abrir a 102 graus, 103 graus, então precisa da atuação do resistor para que o resistor aqueça essa cera expansiva e a cera expansiva começa a abrir com a temperatura menor, que essa temperatura para a gasolina ela começa a abrir em torno de 92, 93 graus Celsius e ao chegar a 97, 98 graus Celsius ela está totalmente aberta. Aí tem totalmente a passagem da água do bloco do motor para o radiador para fazer todo o arrefecimento, toda a troca térmica. Então ficou claro para nós que essa válvula termostática ela trabalha de duas formas. Mecanicamente para álcool, que começa a abrir de 102 a 103 graus Celsius, através do aquecimento pela água, aquecimento da cera expansiva pela água de arrefecimento. E com o funcionamento da gasolina, ela começa a trabalhar a 92 graus, atuando através da unidade eletrônica com sinal negativo pulsante para atuar o resistor, para o resistor aquecer a cera expansiva e a cera expansiva atuar a abertura da válvula termostática. Entendido? Bom, mais informações para nós. Nós já vimos que toda válvula termostática ela tem na sua tampa um furinho. Para que serve esse furo? Nessa válvula termostática esse furo está aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Ela está aqui, esse furinho. Esse furinho ele fica na parte mais alta para poder, na hora que a gente está fazendo a troca desse líquido, arrefecedor, completando esse líquido ou trocando esse líquido, para poder expurgar, para poder tirar o ar do sistema. Então a finalidade desse furo é exatamente isso. E um cuidado, principalmente nessa válvula termostática eletrônica, que nós devemos ter, porque muitas das vezes nós não trocamos ela completa, o conjunto completo. Às vezes faz só a troca do elemento expansivo, que é essa válvula aqui, essa parte aqui. E quando a gente troca ela, se a gente não observar, deixar o furo na posição do furo da tampa, o que acontece? Vamos ter problema, nós vamos estar colocando um problema no sistema de arrefecimento, que ela não vai tirar o ar, e aí nós vamos ter problemas de aeração, superaquecimento no sistema. Então a função desse furinho é exatamente para facilitar a retirada do ar do sistema. Bom, espero que tenha sido claro para nós o funcionamento, como que funciona essa válvula termostática eletrônica. Então isso não é um sensor, isso aqui é um resistor, que temos uma alimentação direta de 12 volts e um negativo pulsante, de acordo com a temperatura do líquido arrefecedor. A unidade está captando essa temperatura através do sensor de temperatura do líquido arrefecedor e ela controla a alimentação negativa, pulsante aqui, tá certo? Como que nós testamos essa válvula? Vamos para mais uma informação. Nós podemos testar a resistência desse resistor utilizando um multímetro comum automotivo. Nós podemos medir essa resistência. Essa resistência ela vai variar de 13 a 17 volts na ficha técnica, trabalho de 13 a 17 volts. Então, se nós medirmos aqui essa resistência, nós vamos encontrar aproximadamente isso. Vamos ver se nós conseguimos fazer essa medição aqui para que possamos entender esse resultado. Vamos ver se a gente consegue verificar essa resistência dessa válvula. 16,5 ohms. Não sei se dá dando para vocês observar. Tá difícil aqui sozinho fazer essa medida e filmar para vocês. Mas o resistor está ok. Então a resistência tem que estar entre 13 a 17 ohms. Essa é a resistência, é o valor da resistência desse resistor. Se estiver fora disso aí, a gente pode já
trocar porque tem problema. Obrigado, era essa a dica que gostaríamos de passar hoje. Espero que tenha sido claro para todos nós, que essa informação seja proveitosa para nós. Se fez sentido para você, dá um likezinho aqui na parte de baixo desse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque semanalmente nós estamos gravando dicas e pequenos treinamentos. Muito obrigado!